O problema é que ela fez a progressiva e depois ela sentiu que o cabelo dela não tinha mais movimento e ficou grudado no couro cabeludo, certo? Exato. Você Ok, sabe isso. do porquê isso aconteceu ou não? Então, eu creio assim, assim, ao meu ver, assim, na progressiva, eu creio que tenha ido mais produto no couro cabeludo, né? Eu acho que ela acabou avançando um pouco mais no couro. E quando chapou, eu acho que na chapa também deveria estar um pouco mais quente. Não, na verdade, olha, sinceramente, eu fiquei muito sem dar resposta para ela também nesse caso, porque nunca aconteceu comigo. Mas eu penso que deve ter ido muito produto no couro cabeludo, deve ter dado alguma reação, de repente térmica ali com o cabelo, o fio e o produto. Então, muitas vezes na hora de pranchar o cabelo é onde existe esse problema. Porque é interessante criar um pouco de movimento na raiz quando prancha, né? Mas tem algumas pessoas que já prancham direto. Acho que tá um barulho aqui, vou tirar o teu, tá? Teu áudio aqui, Dina, um pouquinho. Então, quando se prancha, é interessante pranchar e criar um pouco de movimento, de volume, né, na raiz. Então, pegando o cabelo e levantando. Agora, quando prancha já achata, principalmente quando isso faz no alisamento, ou mesmo se você faz butírglicolato com sódio, com lítio, que você achata, você depois vai criar um cabelo que ele vai crescer, né, tendo esse vinco, né, e esse vinco depois, ele vai acabar uma hora quebrando, né, porque ele fica fazendo assim, como se fosse um ferrinho, e aí ele quebra ali. Na progressiva, não é muito comum isso acontecer, porque você não tem toda essa, você não invade tão fundo no fio para poder se envolver nas estruturas mais fortes do enxofre ou do sulfeto para poder criar, né, esse vinco ou esse efeito. Mas o que acontece é na hora de pranchar, pegar por cima e chapar na cabeça, sabe? Deixa sem volume nenhum. E como o couro cabeludo ele já fica mais oleoso por conta da progressiva, essa oleosidade em excesso encosta quase que inteiro no cabelo e muita parte ali da raiz. E aí cria todo esse efeito de colar na cabeça, porque envolve já a própria distribuição de sebo, porque a glândula sebácea vai produzir mais sebo por conta de ter ressecado o local, e quando resseca o organismo, ele entende que tem que liberar mais sebo, então fica um ciclo, porque a progressiva resseca, mas o teu corpo está tentando hidratar, e aí ele fica tentando hidratar o couro cabeludo por meio da glândula sebácea, e aí você tem esse ciclo sempre do couro cabeludo mais oleoso. E isso acaba encostando não somente na raizinha do fio, mas numa parte considerável dela por estar encostando na cabeça. E a cliente não consegue ter movimento, né? Porque ela já, ao colocar o dedo, ela não consegue nem colocar o dedo no cabelo, porque ele fica já coladinho. Então, isso está envolvido tanto na questão da produção de sebo, quanto na forma como foi usado a ferramenta. Né? E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Fala aí, Edilene. Abre o teu áudio. Oi, ouvindo? Pode falar. Sim. Então, no caso, isso já aconteceu comigo lá atrás, quando começou essa fase, essa febre do alisamento, a definitiva, né? E era feito ainda com tio-glicolato e tal. E já aconteceu isso comigo uma vez, de uma cliente que eu fiz, foi justamente, eu creio que seja isso, né? Talvez na chapa, mas com o glicolato, que ele fez esse vinco, como você mesmo disse, mestre, fez esse vinco, e que ele acabou, na verdade, partindo esse fio, com o tempo ele quebrou. Ele Porque, quebrou a... porque quando neutraliza ele colado na cabeça, né? E aí depois você tem esse problema. Ou Não até quebrou, mesmo... não quebrou assim de imediatamente, mas quebrou depois de um tempo. Algum tempo eu fui quebrando o fio dela. Isso aconteceu. Agora, na progressiva, eu nunca vi acontecer isso, né? Esse caso. É por isso que eu fiquei tão muito sem saber o que falar para ela. E não tem o que fazer, né? No caso. Tem que deixar o cabelo ele crescer um pouco para ele começar a ter um volume, né? Porque aí a raiz ela vai crescer e vai conseguir ter esse jogo. Enquanto não crescer um pouco a raiz, vai ficar desse jeito colado aí. Ah, sim. Então eu imaginei. Ok, então.